Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio? Deuteronômio, em seu capítulo 20. Na manhã de hoje estudamos, os presentes evidentemente estudaram, Deuteronômio em algumas das suas partes e muitos outros textos das Escrituras sobre o tema guerra. E agora, com os presentes diante do Senhor, pretendo estudar sobre o tema paz. Paz na terra. De Deuteronômio 20, quero ler com os irmãos apenas o versículo 10. Diz assim o texto: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhes-ás a paz. Deuteronômio, meus queridos irmãos, é evidentemente o último dos 5 livros do Pentateuco, o último livro de Moisés. E ele ocupa uma posição mesmo de fecho dos 5 livros. No Gênesis, as origens, as gerações. Depois, em Êxodo, a libertação e o início da revelação da lei. Em Levítico, leis cerimoniais, leis civis, leis morais. Estas leis têm alguma repetição ainda no correr de Números, mas em Números predomina a narrativa da peregrinação, o preparo para ela, o porquê dela se alongar tanto e, por fim, a aproximação do povo de Deus, apesar dos seus pecados, das imediações da terra prometida. Essa aproximação se dá pela margem leste do Rio Jordão, acima, ou se você preferir, a norte do Mar Morto. Você se localiza assim, geograficamente, consegue enxergar? E lá está Moisés, com o povo atrás de si, ele o líder. Mas Moisés não entrará na terra prometida. Em certa oportunidade, quando o Senhor autorizou Moisés a falar com uma rocha para que dela saísse água e descendentasse assim o povo rebelde, o povo de Deus rebelde no deserto, Moisés, irado, feriu a rocha. E por conta disso, parece pouca coisa, mas para Deus não tem vírgula, não tem apóstrofe, é tudo grande. Deus o proibiu de entrar na terra prometida. A pena de Moisés por ter ferido a rocha nesta oportunidade foi não entrar na terra prometida. Então lá está Moisés, a norte do Mar Morto, a leste do Rio Jordão, com o povo à sua frente, tendo visto do alto do monte a terra que seria dominada, conquistada pelos seus compatriotas. Ele se volta então para o povo de Deus, completados os 40 anos de deserto, e lhes apresenta 3 longos discursos. E nos seus 3 discursos, longos discursos, ele os faz rememorar toda a lei. E porque é uma rememoração, uma repetição, uma duplicação da lei, é que o livro se chama Deuteronômio. Deutero indicando ser segunda e nomos de lei, a lei novamente apresentada. Esse é o nome latino que vem para nós. Então o que nós temos no Deuteronômio são repetições. E você deve ter visto isso já muitas vezes. No capítulo 5, por exemplo, que é central para o livro, ele traz os 10 mandamentos. E assim o texto segue, dizendo do que aconteceria se eles obedecessem, bênçãos, e se eles desobedecessem, maldições. O Senhor sempre jogou aberto com o seu povo, e o povo sabia como seria se desandasse, e Deus sabia que eles pecariam, e que seriam exterminados quanto ao reino do norte, e exilados quanto ao reino do sul. Tudo isso, decreto de Deus.
Mas no bojo de toda esta orientação, dessa repetição, algo é registrado aqui em Deuteronômio 20, nós acabamos de ler o verso 10, que havia sido antes revelado por Deus a Moisés e que não havia sido ainda registrado. O comportamento do povo de Deus diante de um povo o qual não era objeto da rivalidade, por não habitar na terra de Canaã, habitava em terras periféricas. O que fazer? O capítulo 20 nos instrui, e pudemos estudar isto, ainda que brevemente, na aula de escola dominical desta manhã. A primeira coisa a ser feita pelo povo de Deus ao aproximar-se de um outro povo, pelo território do qual deveria passar, era dizer: estamos aqui em paz, tenha paz conosco, nós vamos precisar nos alimentar, venda para nós o alimento, precisaremos beber água, venda para nós a água, apenas precisamos de um espaço para nós passarmos, nós não queremos guerra. Paz na terra é a proposta inicial do povo de Deus sobre ou com todos aqueles com os quais se relaciona. Haverá momentos, como a instrução do capítulo 20 mostra, e peço que você se informe melhor lendo o capítulo 20 em casa, haverá momentos em que a paz não será recebida, a paz não será mantida, mas a paz deverá ser ofertada, apresentada como a primeira das alternativas. É com isso em nossa mente que nós temos que caminhar um pouquinho para entender por que é que nós precisamos apresentar a paz àqueles que não a desejam. É porque nós vivemos numa situação de guerra. Nós vivemos sob a declaração de guerra. Guerra do ser humano contra Deus, e por conta desta guerra deflagrada, guerra entre os homens. Você conhece o texto de Gênesis 3:6, mas eu o convido a ir até lá e ler comigo esse verso mais uma vez. Vocês sabem usar a Bíblia? Sim, ótimo. Em Gênesis, o Senhor fez registrar o relato da criação, fez registrar como criou o homem, as ordens que deu para o homem quanto a guardar o jardim, quanto a comer de toda a erva verde, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No Gênesis está registrada a criação da mulher, e no capítulo 3 está registrada a tentação e a corrupção humana. No verso 6 nós temos a declaração de guerra. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Por que isso é declaração de guerra? O que há de guerra aqui? Ora, a autoridade suprema, máxima do universo, o Criador de tudo que há, diz: faça isso e não faça aquilo. E você faz o inverso, você acha que está agindo de que modo diante dele? É uma piada? Está brincando com gente séria? Está brincando com o Rei Supremo, o Criador de tudo que há? Ele lhe deu essa oportunidade para brincar? Não, ele lhe deu ordem para obedecer. E quando a ordem foi desobedecida, foi declarada a guerra. E o que aconteceu de imediato? A pena quanto à guerra declarada: morte. E o homem teve então, em guerra com Deus, o seu espírito mortificado. Não que ele deixasse de ter espírito, mas deixou de tê-lo em comunhão com Deus. E como Deus é a vida, em cisão da sua relação com Deus, o que ficou o homem espiritualmente senão morto? Mas morto o homem, você já me ouviu falar isso algumas vezes,
ele tem as suas relações rompidas com os seus pares. E nesta hora ele tinha somente uma pessoa como par. Era o homem e a mulher, o par perfeito. Aliás, só pode ser assim, né? Um homem para uma mulher. Se for diferente disto, é guerra contra Deus. É ofensa declarada, é digno da pena de morte. Mas o Senhor criou um homem e uma mulher. Eles estavam juntos, mas agora se separavam, porque pecando contra Deus, morto o espírito humano, a relação de paz entre o homem e a mulher também se rompeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Não havia mais a intimidade que antes existia. Rompida a relação, guerra entre os homens. O Senhor apresenta a pena sobre os homens. E nós vemos no capítulo 4 que os homens continuam em guerra. E no 4, verso 8, você vê: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Guerra. Dolosamente chama o seu irmão para sair das vistas dos seus pais. E lá longe, achando que ninguém o veria, mata o seu irmão. Isso é guerra. Guerra que tem, caros irmãos, alguns sujeitos, alguns agentes. E nós não podemos deixar de reconhecer estes 3 agentes. O agente que aparece no capítulo 3, verso 1. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E depois da mulher responder de maneira trôpega, verso 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A proposta da serpente, a proposta de Satanás, era da igualdade, era de ser como Deus. Conversava essa semana com alguns irmãos a respeito da criação e de Gênesis capítulos 1 a 3, e nós vimos ali que o Senhor certamente deu ao homem e à mulher discernimento para identificarem o bem e o mal. Como diferenciariam que deveriam comer da árvore da vida e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, se já antecipadamente não discernissem: comer desta é bom, comer daquela é mal? Eles tinham discernimento do bem e do mal, mas o que eles almejavam ter? Conhecimento do bem e do mal, como o de Deus. E a tentação tem então no tentador o agente da guerra, aquele que lança a ideia para que, cultivando a inimizade, ela possa brotar em algum momento. Brotou a inimizade no coração do homem, que é o outro agente da guerra. O agente da guerra humano está lá porque é cobiçoso. Aprendemos lá em Tiago, nos capítulos 3 e 4, que qual é a razão das guerras que há entre nós, senão a cobiça, a inveja. Cobiça. O homem quer ter o que o outro tem. Um homem tem terra, mas tudo que ele tem não lhe basta, ele quer mais. Tem dinheiro, não lhe basta, quer mais. Tem a sua esposa, não lhe basta, quer mais. E assim vamos. Tem sustento, tem a sua condição física, quer mais. É um homem, quer ser mais do que um homem. Quer ser até bissexual, para não perder nada. É agente da guerra, cobiçoso, pecador. Quero mais. E nós vemos nesses versos que estão ali enunciados algo sobre isso.
dessa aparente ingenuidade. Versos 2 e 3 do capítulo 3 de Gênesis. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A leitura desse texto não aponta com toda a clareza o sentimento do coração da mulher, mas nós podemos ver que nas letras aqui registradas há mais do que há em capítulo 2, versos 16 a 17. Ou 2, 16 e 17 são um resumo, ou o capítulo 3, versos 2 e 3 são uma expansão, que é no que eu creio, um acréscimo. Aquilo que se diz para que a atenção principal da nossa vida comece a ser vencida. Você está sendo tentado, você está lutando contra um pecado. Então você começa a dizer: não, mas esse pecado tem esse aspecto negativo, ele é feio, ele causa tristeza, ele vai poder fazer com que pessoas fiquem agressivas contra mim, ou vou perder parte da minha família. Você começa a argumentar, porque aquilo é tão alvo da sua atenção, que você levanta mais aspectos para poder fugir dele. Na verdade, você está tentando se esconder daquilo que mais te chama a atenção. O que eu leio aqui em Gênesis 3, versos 2 e 3, é que a árvore do conhecimento do bem e do mal era objeto da atenção de Eva. E o tentador se aproveitou disso. E ela sucumbiu, como nós vimos no verso 6. O ser humano é agente da guerra. Satanás é, nós somos. Mas há algo aqui que nos chama a atenção também. Porque em Gênesis 1:31, nós lemos 1:31 de Gênesis. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Meus irmãos, nós somos cristãos reformados. Nós vamos para as Escrituras e nelas aprendemos que o Deus Todo-Poderoso é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós lemos esta doutrina registrada na nossa confissão de fé, dizendo que sejam as maiores ou as menores criaturas, nas suas maiores ou menores ações, todas estão debaixo da soberania de Deus. Estou lhes dizendo então que no plano de Deus há algo que é mais ainda do que se registra aqui em 1:31, muito bom. No plano de Deus, a criação por Ele feita, que veio somente pelo seu poder a existir, era perfeitamente adequada aos seus fins. A criação, no aspecto muito bom, não é exatamente aquilo que nós julgamos como tão somente boa, no sentido de fazer bem e trazer prazer, mas boa, muito boa por ser, repito a frase, perfeitamente adequada aos seus fins. Deus criou tudo o que existe, e em nenhum instante nada da criação fugiu ao seu plano eterno. E eu lhes digo isso a partir de outro texto longínquo, 1500 anos depois, registrado depois de Gênesis, Romanos capítulo 9. Peço que você vá comigo até lá. Romanos 9, versos 21 a 23. Num contexto em que Paulo está repetindo parte da história de Israel, mas também está repetindo a profecia de Isaías. Profecia de Isaías no seu capítulo 45. E Paulo aqui a repete na argumentação que vem dos versos 19 em diante, dos quais eu retiro os versos 21 a 23. E leio agora com você. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. O que esse texto nos mostra nessa fração que eu ressalto aqui, o que eu destaco para você aqui, é que o Senhor Deus soberano, Criador de tudo que há, é agente da guerra na medida em que a decretou, que a determinou, em que predestinou vasos, seres humanos, para a ira, a sua ira, e outros vasos, outros seres humanos, para a misericórdia, a sua misericórdia. E vejam que ira é algo que se manifesta da parte de Deus contra o pecador, destinado para a morte. E misericórdia, que isto é, não dar aquilo que é merecido, não dar aquilo que é merecido, é o que o Senhor manifesta a outros pecadores, dignos de morte, aos quais Ele não dá o que merecem, porque os fez vasos de misericórdia. O Senhor, por trás de toda a história, determinou que nela haveria o contexto de queda, haveria o contexto de guerra, guerra cujos agentes imediatos são Satanás e os homens na sua cobiça, mas que o fazem dentro do plano eterno de Deus, que determinou que uns se perderiam, outros seriam salvos, por sua soberana e livre vontade. Os agentes da guerra. E esta guerra, meus irmãos, está exemplificada, eu disse há pouco para vocês, que provavelmente Deuteronômio 20:10 já havia sido anunciado e não registrado. Vá comigo a Deuteronômio 2, por favor. Veja o comportamento de guerra que há ali, que está descrito ali. E antes que nós leiamos, guerra e paz. Guerra e paz faz tão parte da nossa história, da história humana, que um dos principais autores da modernidade, o Leon Tolstói, escreveu uma obra hercúlea, gigantesca, chamada Guerra e Paz, tratando da invasão francesa sob Napoleão da Rússia e descrevendo as situações de guerra. Guerra e paz. Faz parte da nossa história na queda, contexto da queda. Guerra e paz está também registrada em Deuteronômio capítulo 2, versos 26 a 37. E eu leio aos irmãos. Diz aqui Moisés, num dos seus discursos, o primeiro: então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Perceberam a oferta de paz que aí está no padrão? E qual foi a resposta? Verso 30: mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Eu paro novamente. Se você leu o mesmo texto que eu, você reparou que o Senhor, o soberano, tem seus propósitos até na guerra. Que quando nós oramos, falamos: Senhor, dá paz à terra, por vezes estaremos orando contra a vontade do Senhor, porque esta guerra aqui vai se desenrolar, e o propósito dela está no versículo 30. Ele o fez sobre o rei de Esbom, porque era para dar a terra nas mãos do seu povo, para tu dar nas mãos como hoje se vê. Então o rei, com o coração endurecido, o seu próprio coração endurecido,
conscientemente endurecido, conscientemente ofensor do povo de Deus, em pecado contra o Senhor, por si mesmo, sob a soberania. Verso 31. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus não lhe entregou, e o derrotamos, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. E o texto segue até o verso 37, com as mesmas ênfases, com a mesma dureza, com o mesmo rigor. Rigor decorrente da soberania de Deus, sem dúvida, mas que foi efetivado após a oferta de paz. Guerra e paz. O cristão, o membro do povo de Deus, tem como princípio promover a paz, oferecer a paz. Mas é preciso que ele esteja alerta, porque pode ser necessário entrar em guerra. Guerra e paz. Houve paz proposta, houve guerra efetiva. E isto nós vamos perceber que se dá para dois tipos diferentes de pessoas. Já mencionamos algo sobre essas pessoas lá em Romanos capítulo 9. Agora, por favor, eu chamo você a ir comigo até Isaías. Vamos lá, meus irmãos. Isaías 57. Versos 14 a 21. O contexto é o do cuidado do Senhor, o de chamada do seu povo ao arrependimento. E ele diz assim, Isaías 57, 14, dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O Senhor é a nossa paz, mas Ele é a nossa paz conforme o nosso quebrantamento, o nosso arrependimento. Mas verifiquem, por favor, que há um verso aqui, o de número 17, cuja tradução nos trai. A palavra traduzida aí por escolha na sua Bíblia, você observou, ela é a última palavra do verso 17. Em hebraico é lev. Isso mesmo que você ouviu aí.
coração. O homem, conforme o seu coração, se comporta diante de Deus. O coração do homem é a sua parte mais íntima, mais profunda, aquela que o Senhor converte ou não converte. É a natureza humana no seu estado pecaminoso. E o Senhor, quando muda o nosso coração, e a palavra diz, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, é por ação exclusiva do próprio Deus, transformando o nosso ser. Mas aqui há então dois corações distintos, dois tipos de corações distintos. O coração daquele que no verso 15 é acompanhado pelo próprio Deus. Habito no alto e santo lugar, diz ele no 15, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos, vivificar o coração dos contritos. O Senhor age em favor dos contritos e age concedendo a eles o que está escrito no verso 19: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. O Senhor tem corações sendo transformados, aos quais Ele concede paz, e corações aos quais Ele não transforma, corações que são perversos, verso 20, corações para os quais Deus diz, não há paz. Meus queridos, ao chegarmos a esse ponto, é preciso que nós reflitamos a respeito de nós mesmos. Eu sou dos contritos ou dos perversos? Deus já me trouxe para si, para que eu, quebrantado, o adore, me arrependa dos meus pecados? Ou sou dos perversos, de dura cerviz, pescoço duro, que o Senhor diz, isso é pecado, e você diz, não é bem assim. O Senhor diz, isso é pecado, abandone já, e você diz, só mais um pouquinho. Os contritos são aqueles aos quais Deus dá paz, a sua paz. Os outros, para estes, não há paz. Mas nós estamos falando esta noite, meus queridos, da paz do Senhor. E o Senhor disse, e nós vamos agora verificar, por favor, vá comigo até número 6, um texto que você talvez saiba de cor. Número 6, de 24 a 26. Ele diz que aquelas autoridades religiosas sobre o povo deveriam declarar ao povo crente, ao povo contrito, que ele receberia da parte do Senhor paz. Olha lá, número 6, 24 a 26, a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A habitação com o Senhor, a paz verdadeira que Ele concede não aos que estão em pé de guerra com Ele, mas aos que reconhecem que não têm como viverem nessa guerra, precisam do Senhor, que se arrependem dos seus pecados e contritos clamam a Ele por socorro. O Senhor te abençoe e te dê a paz. Irmãos, esta é a paz que o Senhor nos dá. Esta é a paz, meus irmãos, que o Senhor dá aos seus queridos. Você se lembra de quando o Senhor Jesus encarnou? E no registro de Lucas nós temos o canto dos anjos. Em Lucas capítulo 2, verso 14. Lembra-se disso? O anjo cantava, irmãos, e se referia que haveria paz, se referia à paz que seria dada
àqueles contritos de coração. A paz do Senhor, a paz concedida aos convertidos, aos transformados, àqueles que haviam sido antecipadamente destinados para vasos de misericórdia e não para vasos de ira. É por isso que nós lemos aqui em Lucas 2, verso 14: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra a quem Ele quer bem. Contritos de coração. O seu povo. Cristo Jesus, lemos esta manhã em Mateus 10, disse aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E os homens incrédulos, ímpios, vão batalhar contra os cristãos, porque querem lutar contra Deus. Aqueles que se parecem cristãos entre nós vão lutar contra Deus, apegando-se aos seus pais, aos seus mais queridos, aos seus mais próximos, porque vão dizer: não, eu vou mostrar que amo a Deus, amando a minha família com os seus pecados e praticando os mesmos pecados, se esquecendo de que não é possível amar a dois senhores. É preciso amar a Deus e, nesse amor, até mesmo rejeitar aqueles que o odeiam. Guerra resulta da nossa rejeição a Deus. Guerra resulta do Senhor não nos fazer contritos. Queridos, a paz na terra, paz, é decorrente da graça de Deus sobre nós, tirando-nos da nossa situação de guerra e levando-nos para si mesmo em paz. E a partir disso, meus queridos, nós vamos ser promotores da paz na terra. Vamos chegar aos inimigos e vamos dizer para eles antes: eu só quero passar por aqui. O que você quiser me oferecer, eu pago o preço. Eu só quero passar por aqui, por favor. Não faça guerra comigo. Eu ofereço paz. No mesmo capítulo 10 de Mateus, o Senhor dizia aos seus discípulos que deveriam percorrer as cidades, dizendo: a paz seja nesta casa. E se a vossa paz for recebida, fique ali, coma ali, e ao sair, saia em paz. Mas se for rejeitada, você saia dali batendo a poeira dos teus pés e dizendo que o juízo do Senhor virá. E o juízo do Senhor virá significa guerra contra aqueles que o rejeitaram. Paz aos que creem no Senhor. Guerra aos demais. Ofereçamos a paz, façamos como o Senhor nos ensinou, mas jamais nos esqueçamos de que até o último dia haverá guerra. E este mundo passará do seu estado de corrupção e de queda para o seu estado eterno num evento de guerra. O Senhor nos dará a sua paz eterna, vindo com os seus, montado ele no seu cavalo branco, para destroçar todos os seus inimigos. Depois da guerra, a paz. E nós então vivamos, queridos irmãos, com esses dois últimos versos em nossas mentes. No primeiro deles, João capítulo 14, 27, peço que você abra lá para ler junto comigo a palavra que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Abra lá em João 14, 27. Você cristão, você que vem como está o Senhor, mas não fica como está. Crente no Senhor Jesus, o Senhor nos diz, leia comigo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
Não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que há ao seu redor hoje? Quais são as perspectivas de futuro com o que está acontecendo no leste europeu? Quais as perspectivas de futuro aqui no nosso país, sobre os efeitos do que acontece lá fora e também sobre as grandes bagunças, mentiras terríveis e corrupções que acontecem, de modo a destruir a verdade, ou ao menos tentar fazê-lo? Como ficará a sua paz nesse turbilhão que nós vivemos? Eu não sei se você está empregado, eu não sei como é que está o seu coração quanto à sua sexualidade, eu não sei como é que está a sua relação conjugal, como você está com seus filhos. Quantas coisas podem nos afetar, mas é nesse mundo, um mundo que o Senhor Jesus disse que venceu, como lá em 16:33, o Senhor venceu o mundo, e o Senhor concede aos seus redimidos, aos contritos de coração, a sua paz, não como o mundo a dá. Tivemos 30 anos em paz, depois da queda do muro de Berlim, 30 anos de paz, a paz que o mundo dá, aparência de paz, aparência. A aparência se foi. A paz do Senhor não é como a que o mundo dá. É paz verdadeira, é shalom, é a paz que equilibra o seu coração, porque te reúne com o Deus verdadeiro, e é disso que fala Romanos 5:1. Abra lá em Romanos 5:1 e leia comigo. Paz verdadeira decorre da ação do Senhor em nós. Leia comigo: justificados, pois, mediante a fé, amém, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a paz. E em paz com Deus, o nosso coração se assenta. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O nosso coração se assenta. E é possível ter paz com os outros e oferecer-lhes a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.